Game Over Brasil, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai falar sobre a efetividade dessa Magnitsky, dessa suspensão de vistos para a cúpula do Congresso, para a cúpula do Executivo, para ministros do STF. E a data disso aí, se é tudo muito louco, se é o que tá acontecendo, por que agora, por que não antes, por que colocar a esposa de Alexandre de Moraes no balaio? Então a gente vai falar um pouco sobre isso, não deixe de se inscrever, não deixe de comentar e vamos aos roda a vinheta e depois a gente vai conversar sobre isso. Então vamos lá. Magnitsky, a gente já falou um pouco sobre ela, tem um vídeo só sobre ela, mas praticamente impede da pessoa que entra nessa lista de fazer negócios com empresas americanas, independente de que lugar esteja no mundo, ou empresas que têm negócio nos Estados Unidos, independente de onde elas estão no planeta. E cair principalmente nos bancos, porque banco, independente de onde ele esteja, de que país ele esteja, ele tem negócio nos Estados Unidos. Afinal de contas, é o país com mais moeda corrente, um país forte. Tem tanto nos Estados Unidos quanto na China. Qualquer banco provavelmente hoje tem negócio com esses dois países, os dois polos mundiais. Pois bem, mas qual é a efetividade de você estar na Magnitsky? Porque vamos pegar o caso do Alexandre de Moraes e da sua esposa. Alexandre de Moraes não tem conta nos Estados Unidos, pelo menos que nós sabemos. Sua esposa também não. E a gente já viu que não fez ele mudar o voto dele no processo do Jair Bolsonaro, foi condenado. O único que mudou de lado, de ideia, de visão, que criou um direito novo, foi o Luiz Fux. O resto todos votaram com o relator. Então, o que a Magnitsky realmente significa nisso tudo? A Magnitsky, nesse caso, ela não tá querendo educar? Ela tá querendo alertar? A Magnitsky não tem como característica educar ninguém. Até porque, na história da Magnitsky, ninguém que entrou na lista mudou de ideia. Ninguém. Em qualquer país. Em qualquer coisa. Não teve a Magnitsky uma ideia de mudança. Uma ideia de educar. É uma ideia de coagir. De pressionar. Bom, a gente já viu que a Magnitsky não tem esse poder. E não teve, independente, nos mais de 40 países, nos mais de mil e poucas pessoas, no mais de 600 e poucas empresas, nenhuma mudou de ideia porque entrou na Magnitsky. Então não é educar. Os vistos, bom, complexo sair uma leva de pessoas do governo que perdem os vistos um dia antes do começo da Assembleia Geral da ONU em Nova York. Qual é esse objetivo? É educar essas pessoas? O objetivo é que essas pessoas mudem de ideia? O objetivo é que essas pessoas saiam do Brasil e comecem a falar: não, realmente estávamos errados, realmente eu errei, realmente tudo que eu fiz foi por causa de alguma coisa, foi por causa de um acordo. Não, não é. A ideia é humilhar o Brasil perante os países internacionais. Esse é o ponto. A Magnitsky em Moraes, na esposa dele, a perda de visto do alto escalão dos ministros do governo, a perda de visto da família dos ministros, de assessores, de chefes de gabinete, é simplesmente o fato de tentar humilhar um outro país perante o mundo. Esse é o fato. É isso que vai acontecer. Porque a ideia do país ser humilhado é mais importante do que realmente as sanções empregadas. Bom, quem não lembra, da Arábia Saudita, o caso do Khashoggi, o jornalista, que foi colocado dentro de um barril de ácido, sumiram com o jornalista, e os Estados Unidos, pressão interna, foi lá e fez a Magnitsky contra o presidente, olha só, contra o rei Bin Salman, o príncipe. Não, fez lá contra meia dúzia de gato pingado que estava na embaixada e pronto. Teve uma mudança? Não.
Teve uma tentativa de humilhar as pessoas? Sim. Uma tentativa de ficar bem com a sua base eleitoral? Sim. Porque o Trump percebeu que, como nós brasileiros já sabemos há muito tempo, que imposto de importação significa que quem vai tomar fumo é a população. O produto vai chegar mais caro. Ponto, a gente já sabe disso. O americano não sabia, porque não teve um louco que teve a ideia de taxar as importações dos Estados Unidos. Afinal de contas, a inflação lá sempre foi perto de meio e um no ano. E olha lá, quando chega a isso, a galera já estoura. Então, a desculpa do Bolsonaro na carta mal criada que mandou e teve a taxação, quase todas já caíram. Então ele viu que essa ideia não ia funcionar, porque não era esse o objetivo. O objetivo não era educar o Brasil de acordo com a visão de Donald Trump. A ideia é política. Donald Trump hoje se coloca como o grande bebê chorão do planeta, tentando usar coerção econômica para mudar nada, porque não vai mudar. A Rússia, o país mais sancionado no momento da humanidade, tem a China, começou a fazer negócio com a China. A Coreia do Norte, o país sancionado tão quanto a Rússia. E continua lá, não se mudou a ideia do país. Pelo contrário, só prejudicou a população que mora lá. Então, a ideia não é sancionar o Brasil, a ideia é tentar humilhar perante o planeta, perante os seus eleitores, a sua base, e criar sempre fatos novos para tanto agradar a sua base nos Estados Unidos, quanto continuar movimentando a base bolsonarista aqui. É uma base bolsonarista que está se alimentando de informações para o bem do país? Não. No momento, com os discursos de Eduardo, é uma base bolsonarista buscando vingança. É a vingança dos bolsonaristas. Nossa, acho que isso dá até um vídeo depois, mas a ideia é essa. A vingança. Alimentar a bolha. Tentar continuar fazendo com que o bolsonarismo seja uma potência eleitoral e voto né, a favor do Bolsonaro. Alimentar a chance remota ou quase inexistente do Bolsonaro, sei lá, quem sabe, disputar uma eleição para síndico do prédio, síndico do condomínio. Alguma eleição o Bolsonaro tem que disputar na próxima no próximo pleito. Algum cargo, porque se não, pra que tudo isso? Ou vocês acham que com as sanções todos os ministros do STF vão falar: "Ah, bom, já que o Alexandre de Moraes se ferrou, a esposa dele se ferrou, os filhos se ferraram, nós vamos fazer o quê? Vamos voltar atrás em tudo". É isso? Essa é a ideia? Não, não é a ideia. Não é a ideia aqui, não é a ideia em nenhum tipo de sanção que os Estados Unidos colocou em qualquer país do planeta. Esquece. Os Estados Unidos, quando era um único país forte no planeta ditando as regras, pode ser que conseguisse algum tipo de coisa através das sanções, porque não conseguiu. Agora que tem a China, é a maior burrice da história pegar esse tipo de sanção que envolve diretamente o dólar e aplicar a países ao bel prazer. O que vai acontecer? Países vão desenvolver outros tipos de negociação. Não negociação em dólar, o Brasil desenvolveu o Pix, e outros tantos países pelo mundo vão falar: calma aí, se os Estados Unidos têm esse poder todo, no dia que eles se virarem contra mim, eu tô ferrado. Então vou desenvolver outros tipos de formas de pagamento, vou desenvolver outros tipos de negociação sem ser em dólar. Porque é isso, meu amigo, isso é geopolítica. Cada país tem que proteger o seu. E se um país, com a força dos americanos, começa a impor, ainda mais hoje que as informações correm na velocidade da luz,
a sua vontade pelo bel prazer do seu presidente, outros países vão parar e vão olhar: "Calma aí, um dia pode ser eu, e na hora que esse dia chegar, eu tenho que ter um plano B". Porque se você não tem um plano B para as coisas que você faz na sua empresa, no seu trabalho, se der algum problema, você tá bem desprotegido. E os países são iguais. E a vida dos embaixadores, da diplomacia é essa, é procurar soluções para problemas que ainda nem existiram, nem existem. É criar plano A, B, C para problemas que não apareceram, porque é isso que eles são pagos para fazer. Eles são pagos para não deixar as coisas acontecerem, mas quando acontece, eles têm que ter o plano B. A vida deles é essa, e é por isso que essas sanções, suspensão de visto, não vai mudar o que pensa Alexandre de Moraes, não vai mudar o que pensa as instituições brasileiras, que são fortes. O Trump tá achando que aqui é que nem países com ditadores no poder. Aqui não é. Você pode não gostar dos resultados das eleições, mas aqui tem alternância de poder. E o STF é um poder separado. E não adianta você cobrar o Lula por decisões da justiça. Da mesma forma que não adianta cobrar a justiça por decisões do Lula. São poderes separados. E é isso que fica mais triste hoje na economia e na política americana. Você pega tarifas para pressionar países e no final das contas, quem paga é o seu povo. Você pega ideologias políticas e tenta, com sanções americanas, proteger amiguinhos fora do seu país, interferindo nas políticas internas de outros países. O poder americano, na figura do seu presidente, já foi mais respeitada. Hoje, colocaram um bebê chorão na mesma creche que Eduardo e Jair Bolsonaro. Essas crianças, desculpa, são mais velhas do que eu, mas continuam sendo bebês chorões, que não sabem discutir, não sabem perder e muito menos sabem escutar o outro lado de uma conversa civilizada. Muito obrigado e até a próxima.